É engenharia de requisitos, que apesar do nome ser bonito, é basicamente eu fazer qual é a receita da comida que eu tô fazendo. Então, se eu vou fazer um molho de tomate, eu tenho que saber que eu tenho que ter o tomate, eu tenho que ter tal coisa, para o molho sair. Então, basicamente, engenharia de requisitos eu preciso ter tal coisa, para o dash sair. Eu preciso ter tal coisa, para aquilo sair. E sair corretamente. Então, eu acredito que engenharia de requisitos é uma coisa técnica, querendo ou não, mas que vai para todas as áreas, né? Desde o analista, o cientista, todo mundo, porque ele precisa entender essa pessoa, quais são os requisitos mínimos para que aquilo seja possível, né? E dados, ele é quase que, assim, é um mundo de coisas. Eu não dou um limite para dados, porque você pode chegar até, tipo, muito cargo de diretoria e tal, C-level, né? Mesmo sendo uma pessoa de dados, né? Mas assim, eu acho que a primeira coisa aí, gente, é esse preparo financeiro, tá? Porque eu sei que tem pessoas que largam o emprego para fazer a transição, focar só em estudos. Só que não é uma transição rápida. Pode ser uma transição que pode ser um pouco mais lenta, dependendo mesmo do que você já sabe, do que da sua estratégia de estudos e tal. Então, minha recomendação principal é programa para 2 anos, tá? Pense em 2 anos, porque pode ser de 6 meses a 2 anos uma transição aí. É o que eu vejo aí em média, tá, gente? Pode ser que dure um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, mas é uma média. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar o Analytics Talks, episódio número que eu não faço ideia, mas eu sei o tema. É sobre transição de carreira para a área de dados. Para você que não faz a menor ideia, eu sou formado em Publicidade e Propaganda, Escola Técnica de Eletrônica, pós-graduado em Pesquisa e o que eu faço na área de dados? Ih, tem casos piores que os meus. Como, por exemplo, o nosso co-host, que é de Educação Física. Educação física, não terminei nenhuma faculdade, mas estamos aí, né? Vivão e vivendo. Mas fez Educação Física e trabalha com dados. Olha aí. Sim, educação física. Você pode fazer qualquer... Eu acho que você só vai ser muito foda no LinkedIn quando você postar o que Educação Física me ensinou sobre dados. Entendi. Enquanto tu fizer isso, tu ainda... Porra, tu não chegou lá. Tá. Vou providenciar esse artigo aí. Para poder estar com a gente falando sobre transição de carreira para a área de dados, ela que é professora, forma uma galera sobre o tema, já esteve com a gente no podcast de Inteligência Artificial, vai estar com a gente aqui agora, Renata Biagi. Seja bem-vindo ao Analytics Talk, se apresenta para a rapaz aí. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite também, né? Adoro vir aqui falar com vocês. Vocês sabem disso, é o maior prazer para mim. E eu também não vim da área de dados, tá? Fiz engenharia. E tem gente que acha que engenharia química tem alguma coisa, alguma relação, mas não tem nenhuma, viu, gente? É fábrica, chão de fábrica mesmo. Me formei aí já tem um tempinho. Transicionei logo depois que eu me formei, assim, tipo, me formei, fui primeiro para análise, fiz uma segunda transição que foi para ciência de dados. Trabalhei no Brasil aí por um tempo, passei pelo Nubank, Mercado Livre, Hospital Albert Einstein. Mudei para Portugal, lá em Portugal também trabalhei aí em algumas consultorias de data science, mais especificamente, e agora eu estou na Itália e estou exclusivamente com os meus cursos, né, que é o EBA, Estatística do Básico ao Avançado, e o PED, Preparatório para Entrevistas em Dados, e também agora com o B2B. Então, eu também estou dando treinamentos aí para o mundo corporativo, né. Boa. Pouco gabaritada para estar com a gente aqui, né? Muito obrigado por topar de novo, trocar essa ideia com a gente. Antes de mais nada, para os analíticos e analíticas de plantão, né, Luciano? Por exemplo, você que tem dificuldade de funcionar de manhã e que, sei lá, seu corpo só acorda 3 da tarde, eu tenho para você uma dica infalível, Luciano. A pessoa pode tomar o que de manhã para poder já acordar bem? Pô, Coffee Mais, muito forte, vocês já sabem, né? Já tem anos aqui que a gente fala da Coffee Mais, e você pode garantir seu drip coffee ou seu café em cápsula, beleza? Então, o sabor que eu mais gosto é o Arara. Gustavo gosta muito da cápsula super crema, e você pode escolher o seu no link da descrição aí com 15% Luciano, de desconto. eu quero fazer uma fanfic. Segura de novo a caixa como você tava aí. Pronto, agora eu quero fazer uma pergunta pra galera. A galera vai ter que responder nesse podcast aqui. A caixa que tá na mão do Luciano é laranja ou amarela? Mostra. Você responde pra gente e a gente vai dizer pra você laranja ou amarela. Você vai responder e a gente vai saber depois. Boa, não esqueça que no link
temos 20% de desconto moral pra você aí, pra garantir Coffee Mais, viu? Tem moral 15, 20, tem... Ih, cada hora tem uma promoção nova. Ah, tá. Tá, dá 15%, 20%, às vezes é 10 com prensa. Clica aí e descobre tua moral no Coffee Mais, viu? A gente tem um segundo recadinho pra dar pra galera que tá aqui, que é: se você quer aprender dados mais voltado a e-commerce, produto e marketing digital, Métricas Ops Prime é o lugar correto pra essa galera, né, Luciano? Exatamente, com mais de 25 treinamentos, além de ter a maior comunidade de Digital Analytics da América Latina, para você poder tirar todas as suas dúvidas lá. E a galera lá é cracuda mesmo. Irmão, domingo, 2 da manhã, tem uma galera trocando ideia sobre modelos de atribuição. Eu fiquei assustadíssimo. Mas é um excelente lugar para você poder tirar suas dúvidas. Então, o link tá aqui para você poder receber um mimo. 25 treinamentos, comunidade para você bater e aprender um pouco mais sobre como atuar na área de marketing digital, produto e-commerce, com esse lado, que é o lado maravilhoso da força, que é o lado dos dados, porque esse lado aí de ficar clicando em botão do Google Ads é coisa de maluco, viu? Então vem pro lado bom da força. Eu acho dificílimo quem mexe com Google Ads, acho gênio. Eu acho muito difícil mexer naquela ferramenta. Acho gênio também, porque é chato pra caralho. Então a pessoa tem um poder, a pessoa tem um nossa, parabéns. Aquela pessoa que trabalha com Google Ads pra mim, ela podia trabalhar no Detran. Sim. Ela podia ser funcionário público, porque é tão chato quanto. Sim. Então, meus parabéns. É bom que ela trabalhar no Detran, ela vai estar trabalhando com tráfego também, né? Por favor, um corte disso. Renata, pra gente começar agora aqui o nosso papo, a gente sabe que essa área de dados, a gente vê que a gente tem várias ramificações, e a gente já falou aqui no podcast sobre essas ramificações. Então, a gente vê que os dados e a área de dados, ela vai sendo aplicada também em diversas frentes, né? Então, a gente mesmo aqui, quando fala mais de produto, e-commerce, marketing digital, você tem Digital Analytics, Product Analytics, tem outras áreas em conjunto disso. Na tua visão, como uma profissional da área e também formadora de profissionais, por que essa área, que é a área de dados, ela tá tão em alta, fazendo com que pessoas como você, eu, Lucian, entre outros ouvintes aqui, façam essa transição e queiram escalar essa transição para essa área? Boa. Acho que tem alguns pontos, né? Não tem uma única coisa que define. Primeira coisa, é óbvio que salários atrativos, se a gente compara com média brasileira, né, que é realmente muito baixa, a gente vê dentro da área de dados uma oportunidade muito interessante da pessoa se desenvolver e crescendo. Aí você não vai começar milionário, não, tirem isso da cabeça, isso não funciona assim, tá? Mas você consegue ir galgando aí espaços dentro do mercado de trabalho muito interessantes e atrativos, né? Outras coisas aí que eu acho muito importante. A área de dados não existe uma formação específica. Nós três aqui, nenhum de nós temos uma formação específica na área de dados. Só que a gente conheceu dados em algum momento da nossa vida e a gente conseguiu transicionar. Muitas vezes, tem muitas profissões aí, por exemplo, biologia, né, que a gente pensa que não tem nada a ver com dados, mas que tem aí também uma carga boa de dados. Então, a galera tem estatística na faculdade, aí você vai para pesquisa, tem mais contato ainda com dados. Então, assim, dados, ele está presente em muitas e muitas áreas. E por não exigir essa formação específica, também é um atrativo para a pessoa falar, não, peraí, olha, vi dados aqui durante a faculdade, um tiquinho de nada, que quer que seja, pô, mas pelo menos sei que isso existe e já vou caçar mais outros lugares e talvez uma possível transição. Ou até mesmo continuar dentro da própria empresa, da própria carreira, mas focado mais em dados, né? Então, existe aí muito esse assunto, esse tema, basicamente, em diversas áreas. Outra coisa que aí eu vejo também muito forte é o valor de dados, né? Tem ganhado cada vez mais espaço. Eu acho muito difícil hoje em dia uma empresa, por exemplo, não ter um dashboard, que é a coisa mais básica, né, que a gente tem, não ter um dashboard aí, uma empresa mais ou menos estruturada, né? Então, para acompanhar aí os resultados, enfim. E é claro que quando você fala de dashboard, você fala de construção de dashboard, você fala de relacionamento de tabelas, você fala de banco de dados, e aí depois você vai falar de análise, vai falar de ciências, e aí pronto. Abre o mundo inteiro, né, de dados para uma oportunidade muito grande. Então, assim, eu vejo essas coisas assim como as principais. Não sei se vocês concordam, vocês acrescentam alguma outra coisa? Concordo, Luciano. Acrescenta outra coisa aí? Não, exatamente isso, assim, né? Você vê que
Primeiro entender que quando o cara te vende o sonho lá de que você vai ganhar 15 mil reais em 3 meses, isso não vai acontecer. Vi uma recentemente, até mandei pro Gustavo, que a parte, principalmente de coleta, tá sofrendo esse raio gourmetizador aí, né? De, pô, ganhe de 7 a 10 mil em um curso de 500 reais, sacou? Tipo, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e de resto, assino tudo embaixo, assim. O que você falou, tá certo. Eu ia trazer esses 2 pontos que a Renata falou mesmo, até para já ir para uma próxima pergunta, mas acredito que a primeira coisa que faça o boom dessa área de dados, e é a minha visão, tá, Rê? É a minha visão, de novo, tá? Eu acredito que é muito difícil você ter um especialista em dados, né? Você sempre tem um especialista em dados com algum contexto. E por isso que eu acredito que a gente tem visto uma expansão muito grande para as áreas de transição de carreira. Porque uma vez que, para a área de dados, né? Porque uma vez que você aprende sobre, sei lá, marketing, você depois de estudar dados, cara, você vai ser uma pessoa muito mais foda que muita gente hoje. Porque tem pouca gente ainda especialista em dados para marketing, por exemplo. Tem gente especialista em marketing, e o marketing precisa de dados. Se você é especialista em dados e com contexto de marketing, você consegue ter muito mais abertura. Então eu vejo um pouco disso. É sobre você ser especialista em dados para algum contexto. É meio difícil, né? A gente ser especialista em dados para tudo. Eu brinco isso direto com outro amigo nosso também, o Cláudio Bonel, que eu falo para ele, cara, o que você faz pro governo, eu não consigo entender nada. Apesar de ser dados. Só que você faz uma coisa que eu sei, que é, beleza, engenharia de requisitos e tal, mas depois a atuação dentro do governo que você trabalha, não faço uma ideia. Porque eu não entendo sobre o governo, eu teria que entender sobre isso, as coisas aí dentro, para poder me aprimorar sobre isso. Você já está inserido nesse mercado. E acredito que o segundo ponto sobre a área de dados é que, na verdade, todo mundo é analista de dados, né? Pelo menos até certo ponto. Eu digo isso, porque todo mundo analisa dados para tomar alguma decisão. Se não analisa, aí tá errado pra caramba. Mas se você toma uma decisão, você analisa algum dado quantitativo, qualitativo, cara, você está analisando dados, você é analista de dados. Aí, de novo, vem aquela segunda camada que é analista de dados para alguma coisa, para algum segmento, para alguma área de atuação. Então, eu acredito que essas duas combinações aqui, elas fazem com que a nossa área de dados e a transição de carreira de pessoas para essa área seja muito forte hoje em dia. Porque todo mundo precisa. A gente está vivendo um boom dessa área. E aí vem minha próxima pergunta para você, a gente debater aqui. Até um ponto que eu estava refletindo sobre o que você estava falando. Isso tem acontecido muito e cada vez mais a gente vai precisar de pessoas que são de dados, mas com contexto, porque num primeiro momento a galera de tecnologia migrou para dados. Sim. E aí, sem contexto nenhum, sem nada, e para poder criar essa infraestrutura para a gente poder coletar isso tudo, né? Então, assim, a gente vai ter espaço para todo mundo, mas obviamente a galera que chega com um contexto acionável, acho que essa é a grande parada. A galera de tecnologia que migrou para a área de dados, no geral, ela tá muito mais focada na estrutura de como fazer e nas boas práticas de como fazer para poder conseguir, de fato, escalar cenários de dados gigantescos aí, como Netflix e uma porrada de empresa, mas a gente vai chegar agora num cenário de talvez de uma segunda leva de pessoas que são nichadas para cada tipo de trabalho ou para cada tipo de negócio que ela atua, assim. Isso acontece muito porque a galera de tecnologia migrou com um viés de tecnologia, 100%, sem querer pensar em negócio. E aí tem um ponto para jogar pro alto, para a Rê já até trazer pra gente, é que você mesmo fala muito isso, Luciano, de 2 cenários da área de tecnologia, Rê. Aí vou jogar para você ver se você concorda, contextualizando um pouco mais a pergunta. Que a Lucian fala que o boom de tecnologia fez com que a gente tivesse uma camada de profissionais de tecnologia muito grande, mas não necessariamente todo mundo bom. Então tem muita gente na área de tecnologia, mas não necessariamente todo mundo que está na área de tecnologia hoje já tá pronto. Mas já nasce na área de tecnologia ganhando salários estratosféricos, quando você, numa relação com essa pessoa, olharia e falaria assim, cara, essa pessoa é júnior. Ela não deveria estar ganhando isso, ela deveria estar se estruturando para isso. Mas a necessidade é tão grande que você tem que equiparar por ali, senão você não contrata. E aí minha pergunta para você é em cima desses 2 contextos. Contexto número 1, a gente já falou aqui que você não precisa de uma formação, né? Mas quais são as habilidades técnicas que compete talvez todo mundo que está nessa base de dados? E 2, quais são os cuidados que talvez você e a gente tenhamos que ter, e também os nossos alunos, para não ir para o mercado dessa forma despreparada, de 2 cenários. Cenário número 1, achando que vai ganhar os 15 mil aí, né, que as pessoas prometem, e ao mesmo tempo achando que vai chegar numa empresa onde vai fazer só uma função determinada e específica, quando na realidade talvez ela vá ser um pouco mais pulverizada pelo início da jornada dela, né? Boa. Primeiro, as habilidades técnicas, né? Eu acho que tudo depende da área que você vai seguir, porque dentro mesmo de dados tem um leque de coisas, né, que você pode seguir.
O que eu vejo, antes eu dividia em 4. Acho que hoje em dia eu já divido em 5. O que eu dividia antes, tá? Analista de dados, então a pessoa que vai fazer a análise de dados, ponto. Cientista de dados, que está mais focado aí na previsão, né, de tentar prever mesmo, usar modelos de machine learning, inteligência artificial, etc., para fazer previsões. O engenheiro de machine learning, ou MLOps, ele tenta aí, ele trabalha muito em conjunto com o cientista, né, que faz, e ele faz o deploy, o monitoramento do modelo, ele é depois do cientista, né. E o engenheiro de dados que apoia todas essas outras 3 áreas, né, provisionando dados, ou seja, entregando dado para a galera, né? Sem dado a gente não tem a nossa matéria-prima, basicamente. Só que hoje em dia, o analista, antigamente, eu via muito como uma pessoa que usava muita estatística, que não necessariamente só estava atrelado a dashboard. Mas hoje em dia eu também vejo uma galera que está nascendo e que tem uma tendência depois, mas já a gente fala, mas que está nascendo, que é basicamente construtor de dashboard. É isso que a pessoa faz, tá? Então, tipo, eu vejo muitas empresas contratando para isso. Problemas disso. Se você não sabe olhar um dashboard, se você não sabe tirar um insight daquilo, beleza, você só tá gastando dinheiro. Você construiu um dashboard, colocou ele de pé e você tá gastando dinheiro com aquilo. É mais fácil comprar o template, né? Exato, exato. Você não consegue extrair um insight. E além disso, né, tem gente que acha que dashboard serve para tudo. Então, nossa, eu tenho uma coisa aqui, um problema na empresa, eu vou fazer um dashboard. Não. Tem coisas que análise, uma simples análise. Você olha para o passado, olha para o presente e faz uma análise. Você não precisa manter um dashboard de pé para você matar aquela sua questão. Então, eu vejo que esse carinha aí de BI, por exemplo, ele existe, só que meu conselho aí já seria, vai para análise, olha bastante, seja bastante próximo aí desse seu lado analítico, né, analytics em si, de extrair insights de dados, de realmente olhar o dado com um rigor técnico para, enfim, né, trazer valor para o negócio. Mas aí falando do que você comentou, né, das skills. Depende. Então, assim, falando para o analista, tá? O analista, eu acho, assim, obrigatório saber SQL, porque você vai precisar manipular bases de dados, então precisa saber disso. Eu acredito ser obrigatório aí saber estatística, então ter boas bases de estatística. Não tô nem falando, gente, de fazer uma graduação em estatística. Não, pelo amor de Deus. Isso não existe. Até porque a graduação é bastante teórica, né? E a gente tenta trazer um pouco mais para a prática. Mas ter aí realmente falar, pô, eu tenho um teste para fazer, um teste AB para fazer, como é que eu faço? Como é que eu desenho isso da forma certa? Como eu faço uma amostragem? Como eu olho mais simples estatística descritiva, correlações, esse tipo de coisa, sabe? Então tem aí essa camada de realmente esse rigor técnico que tem que seguir, né? Ferramenta de visualização também é algo super importante, então quais são as mais comuns, né? Power BI, Looker, Tableau, então essas daí são as mais comuns, eu acho legal um analista ter. Eu já fui analista de dados, tá? Eu era muito mais a analista que era a parte mais estatística da coisa, mas ainda assim, na empresa que eu trabalhava, era o Nubank na época, eu usei bastante o Looker. Então, assim, não tem muito como a gente só desatrelar. Ter uma ferramenta de visualização ali na mão, né, é importante porque eventualmente você vai ter que fazer um dashzinho, tá? Ainda que não seja, né, necessariamente uma prática constante de todos os analistas. Tem analista que só fica mesmo na estatística e ali SQL e tal, mas tem essa outra camada, né? E eu recomendo, assim, para todo mundo, tá? Python, gente. Programa, sabe? Vai ser importante programar eventualmente para você fazer uma análise mais robusta, para você conseguir, talvez, automatizar algumas tarefas. É claro que com o ChatGPT, por exemplo, essas IAs que estão vindo, ficou muito mais fácil colocar coisas de pé, né? Então, tipo, a gente, tem um bug aqui no meu código, é o problema, aí você já fala com o ChatGPT, enfim. Só que, de qualquer forma, você precisa saber olhar aquilo e ser crítico para aquilo, né? Falar aquele código, esse código aqui não tá certo. Você não vai colocar algo em produção que tá errado, né? Então, é legal a gente ter aí esse conhecimento importante em programação para a gente saber julgar, mesmo que você use o ChatGPT, mas que você saiba julgar ele, né? Então, assim, para análise eu vejo muito essas coisas. Vocês veem, não sei, vocês veem mais
coisa. Além de Perfeito. conhecimento de negócios, né? Mais Boa, específico. boa, boa. Daqui a pouco a gente fala das tal soft skills, né? É verdade. Na verdade, eu ia adicionar mais uma. Vai de 5, 6, porque eu acho que a galera de engenharia normalmente não tá preocupada em coletar os dados e tá muito mais preocupada em extrair os dados e disponibilizar esses dados em camadas para todo mundo consumir. E aí eu acho que dentro de um ambiente digital, onde a gente tem aplicativo, a gente tem negócios sendo jogados dentro da web, tipo, acho que a gente precisa de ter alguém com conhecimento básico para que essa coleta seja feita da maneira correta, assim. A gente tem a consultoria, tipo, sei lá, uns 10 anos e o que a gente pega de empresas, às vezes, que tem, tipo, um puta time de tecnologia por trás ou uma área de dados estruturada com engenheiro e com tudo, e na hora que a gente vai olhar, a gente puxa os dados e, pô, o evento deveria estar disparando em tal momento, mas tá disparando nesse, e aí faz com que ele dispare 2 vezes. Tipo assim, não tem engenharia de dados que vai resolver isso, né? Então, acho que eu incluiria essa lacuna de coleta, eu não sei qual o nome disso, a gente chama aqui de Dev Analytics, né? Que é uma pessoa que tem um conhecimento de front-end para web bem básico, assim, mas que tem o conhecimento das ferramentas de mensuração bem forte. Então, acho que falta um pouco disso, e aí saber dentro dessa estrutura, você falou o Python, para isso eu trago o JavaScript para o nosso ambiente, que é nesse ambiente de coleta de dados, a maioria das coisas são feitas em JavaScript. Então acho que tudo está no web, está no navegador, o que está hoje em dia no app também é feito em JavaScript, então acho que é uma boa outra coisa para você poder saber. E aí, lógico, né? Tu nunca vai conseguir mirar e ser o pica em tudo, né? Então, vai chegar e eu acho que esse caminho é interessante, porque a gente tem várias subdivisões no meio do caminho que estão acontecendo e que vão continuar acontecendo pra gente poder conseguir, pô, esse daqui é o que mais tem fit com o que eu quero. Acho que isso aconteceu com várias áreas, inclusive a de design, né, que você vê e você olha pra área de design, hoje em dia ela tem um monte de subcategorias de cargo, onde esse cara faz só pesquisa, esse cara faz... E antigamente era só o webmaster que ainda, além de fazer o layout no Photoshop, ainda programava no Dreamweaver, tá ligado? Então, acho que bom que isso tá acontecendo. O único adicional que eu faria, que eu acredito que é pro analista, mas funciona para todas as outras áreas, é a engenharia de requisitos, que apesar do nome ser bonito, é basicamente eu fazer qual é a receita da comida que eu tô fazendo. Então, se eu vou fazer um molho de tomate, eu tenho que saber que eu tenho que ter o tomate, eu tenho que ter tal coisa, para o molho sair. Então, basicamente, engenharia de requisitos eu preciso ter tal coisa, para o dash sair. Eu preciso ter tal coisa, para aquilo sair. E sair corretamente. Então, eu acredito que engenharia de requisitos é uma coisa técnica, querendo ou não, mas que vai para todas as áreas, né? Desde o analista, o cientista, todo mundo, porque ele precisa entender, essa pessoa, quais são os requisitos mínimos para que aquilo seja possível, né? E é muito mais porque você vai lidar com um monte de gente que não sabe pedir. Exatamente. Esse é o ponto principal, assim. Exato. O cara chega pedindo um pastel, sai com uma pizza e ele nem sabe o porquê, mas ele tá com uma pizza ali. E você tem que guiar pra entender ele. Que se você entrega um pastel na mão do cara, o cara vai ficar puto, entendeu? Então acho que esse é muito importante mesmo. Boa. É verdade, é verdade. E isso também eu acho que, assim, quanto mais repertório técnico você tem, melhor você acaba sendo na engenharia de requisitos, né? Então, ser curioso... É que a gente já vai acabar caindo em soft skills depois. Ser curioso é uma coisa muito importante também. Concordo plenamente. Esse é aí o geral, né? Boa. Eu acho que já podemos cair na soft skill aí já, na tal soft, né? Eu tenho cunhado... né? Eu descobri um termo chamado People Skills, até pela Jéssica... Querida Jéssica do HR Tech, HR Chief e tal, que ela fala desse termo que não são soft skills, são people skills, habilidades ali comportamentais. E acho que já poderíamos entrar nesse tema sobre quais são as habilidades que não são técnicas, que fazem falta e a pessoa vai precisar no dia a dia, que talvez quem está ouvindo a gente e está em transição de carreira, pela área que ela atua hoje, ela já possa ter. E já pode ser um grande diferencial para ela, né? Então, quais são as aí, além da curiosidade, Rê? Pô, meu, isso que você falou é, assim, essencial, porque, assim, os melhores cientistas que eu conheço não são cientistas que foram formados com base, sei lá, por exemplo, em ciência da computação ou estatística, não. Inclusive, são pessoas aí que tiveram no meio do caminho, no meio do percurso, trilhas completamente diferentes, humanas, saúde e assim por diante. O que eu acho, tá? O que eu acredito que seja muito importante.
Comunicação. Gente, comunicação, as pessoas, elas acham que a comunicação é algo que não é treinável, mas é algo que é desenvolvido, tá? Então, você não nasce bom necessariamente em comunicação, né? Aliás, todas acho que as soft skills, elas estão bem desenvolvidas, desenvolvíveis. Então, assim, comunicação para você saber lidar com diversas áreas que você vai ter que lidar. Então, falar a linguagem deles, porque você me sai falando, tipo, eu vou falar de precision recall, blá, 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 com uma pessoa da área de business, ela não vai entender nada, ela vai falar, filho, não sinto muito, não Ela vou vai achar que você, projeto. a verdade seja dita, né? Porque a gente já teve em outros papéis aí. Ela vai achar que você é um puta babaca que tá falando difícil pra ela não entender. Às vezes Exatamente. o próprio programador que tá do lado dele não entende, pô. O que eu mais vejo é isso, tipo assim, os caras têm uma comunicação tão fodida que nem os amigos deles de time entendem eles, acontece. E aí, de novo, né, Rê? A comunicação que tá aqui não é a gente tá falando de você ser o Ciro Bottini. Pelo amor de Deus, não. A comunicação que você tá falando aqui é fazer o outro entender o que você tá falando e entender o que o outro fala, né? Exato. Cara, didática, assim, igual professor, gente. Nas aulas, a gente não entendia nada que o professor falava, e quando a gente pegava um professor bom, a gente falava, tá, entendi. É a mesma coisa, gente. A gente tem que pegar e traduzir aquilo de uma forma mais fácil para a galera, né? Então, essa comunicação é importante, mas essa comunicação também é atrelada a um pouco de venda, entre aspas, tá? Então, venda do seu projeto. Cara, saiba aquilo que você fez, os ganhos, e comunique esses ganhos. Então, você não vai só, tipo, passar o projeto ou passar um geralzão, assim, de uma forma como se você não tivesse tido trabalho, como se aquilo não tivesse ganho, de fato, para a empresa, entende? Então, também comunicar de uma forma persuasiva, digamos assim, eu acho legal. Mas é algo que também vai desenvolvendo, vai vindo muito com o poder técnico que você vai adquirindo, porque você vai se sentindo mais confiante para comunicar aquelas coisas. Eu acho que as coisas estão muito atreladas, né? Mas outras coisas que eu acho essenciais aí. Pensamento crítico. Então, cara, algumas coisas, né? Você tem um problemão, quebrar em probleminhas, isso é super importante. Geralmente o negócio vem um absurdo, né? Tipo, estou com um problema, sei lá, com clientes, no geral, com a satisfação do cliente. Aí tem que ter uma mente analítica para quebrar isso em problemas menores e a gente saber, né, como começar a analisar. E essa curiosidade, né, que eu acho que vem também muito com o pensamento crítico, da gente olhar para um dado e não simplesmente se dar por vencido por aquilo. A gente começar, mas por quê? O que está acontecendo? Sempre tem em mente aí muito a sua questão que você está tentando responder, né? Então, tô tentando responder isso, deixa eu procurar aqui, deixa eu tentar fazer outras quebras, deixa eu tentar ir atrás de outros dados, algo que me comprove coisas. Eu vejo essas skills, assim, muito importantes. Mas, tem 1 milhão de outras, tipo, eu trabalho em equipe porque a gente nunca trabalha sozinho, tem mais, assim, muitas e muitas coisas que eu vejo, especialmente aí na área de dados, e quanto mais sênior você fica, mais importante as soft skills são. Então, assim, você pode até ser ótimo tecnicamente, mas dificilmente você vai subir na carreira se você não tiver essas coisas bem, assim, essa people skills, né, que você falou. Concordo, Luciano. Tem algum ponto a acrescentar aí? Não, exatamente isso. Não tem? Tu não vai falar de documentação? Não, é porque, porra, a gente já tá no episódio 200 e caralhada, né? Já falo tem tanto tempo. Acho que a preocupação sobre documentação é muito importante, de fato, mas acho que aí você falou um ponto que é de saber se vender, que é muito importante, né? Pra empresa, não dá pra parecer que é mágica, sacou? Tu tem que mostrar que, de fato, teve um racional e um objetivo por trás pra você poder conseguir atingir aquilo. E no resto é documentação, né? Porque, tipo, se não tiver documentado também, tu vai só deixar um legado ruim pra empresa que você tá, sacou? Então, não tem muito o que fazer. Eu concordo com o que a Rê falou, quanto forma você vai crescendo de carreira, né? Você tem que continuar com suas habilidades técnicas, só que a tendência é que você seja menos operacional nessas habilidades técnicas, né? E você muito mais seja resolutivo através delas. Então, esse pensamento analítico, esse pensamento crítico, atrelado ao teu conhecimento técnico, é que te ajuda a orientar times, né? Te ajuda a orientar as pessoas que estão ali tocando com você projetos. Então, eu entendo que isso é muito importante. E o meu único adicional aqui, nesse ponto que eu
que eu faria, além de comunicação, curioso, que a gente falou, documentação, que o Luciano trouxe aqui, meu único ponto adicional que eu faria é uma coisa que eu aprendi a duras penas, tá? E aprendo até hoje com a empresa. Aqui na Métricas Boas isso também faz sentido o tempo todo. Que é uma parada que eu acredito que é muito difícil de aprender. Pouca gente fala, mas que as pessoas têm que saber, que é um negócio chamado política. E eu não tô falando política de governo, não. Política interna na empresa. Se você não sabe que afetar A vai afetar B e B não vai deixar você fazer, você tá ferrado. Porque muitas vezes os projetos não vão pra frente porque você não sabe se relacionar internamente. E esse se relacionar internamente é muitas vezes política. E eu não tô falando de você ser político, não. Acho que a política é o sinônimo mais fácil de tangibilizar pra galera sobre política interna seria civirologia em cima das comunicações das pessoas. Que é como é que você entende o que você precisa para que seu projeto vá para frente, como é que você vai comprando esse barulho em conjunto. Então, muito do que eu aprendi hoje na Métricas e na minha carreira o tempo todo foi que os meus projetos muitas vezes iam para frente porque eles não eram projetos que eu fazia sozinho. Então, o meu projeto eu angariava outros champions aqui dentro que juntos eu falava, ó, esse projeto vai adicionar isso tudo para isso tudo. Aí a pessoa dessa área A aqui falava, pô, isso aí é muito importante para mim. Aí a pessoa da área B falava, nossa, isso aí vai salvar minha vida. Aí a pessoa da área C, ou seja, o meu projeto eu sabia vender, foi o que você falou bem, mas eu angariava, antes de eu mostrar para os outros, eu angariava votos. Para quando eu mostrasse, sabendo me vender, eu ter pessoas que votassem junto comigo naquilo ali. Pô, aí são 10 pessoas, 8 pessoas, 5 pessoas pedindo. Não é você sozinho. Isso eu sinto que até hoje, na Métricas, a gente tem que ver o tempo todo. Porque quando o Luciano vai falar com times de tecnologia, ele tem que também ter os champions ali do time de tecnologia que vão endossar aquilo que ele tá falando. Quando a gente vai falar com times de marketing e produto, você precisa ter pessoas que endossem aquilo. Senão as coisas não são executadas. E isso é uma coisa que é difícil, mas quanto mais sênior você vai tendo, mais você precisa. E aí, trazendo... Pode falar, pode falar. Não, eu tô concordando totalmente com você, assim, a gente não faz nada sozinho numa empresa, exatamente isso que você falou. E até, sei lá, uma dica até para quem tá pensando em migrar agora e tal, se você, migrou, conseguiu um emprego, começa a conversar com as pessoas, sabe? Começa a conhecer as pessoas. Pô, o que você faz? Ah, que legal o seu trabalho e tal, sabe? Porque é um começo, é um pequeno começo, mas você vai ver muita importância disso lá no futuro. Perfeito. Tá, mas aí me explica, como que você é político, porque são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você ser político, ser um cara que, pô, tenta vender suas ideias, se embasa de dados para isso, tenta convencer as pessoas e é maneiro isso. Agora, o outro é o caminho que você pega uma curva e vira um pela-saco. Ah, não, aí sacou? não. Aí não. Onde você é o puxa-saco. Então, acho que é muito importante a gente ter e tomar esse cuidado para que a gente não faça isso, porque acaba destruindo tudo aquilo que você, sabe? Ou construindo algo em cima onde a tua reputação pro teu time não é aquela tão foda assim. Como que a gente se organiza? A diferença entre o pela-saco e o político é que um é proativo, o outro não, pô. Não. O pela-saco, o puxa-saco, ele não é proativo. Ele vai com os outros, pô, e vai lamber do saco todo mundo. Não, pô, eu conheço um monte de gente que pela saco ativamente, tá ligado? Tipo assim, os caras são pela saco e eles são ativos pra caramba. Mas ele tem algo a ganhar com isso? Tá sempre, né? O que tá dentro da relação ali. Acho que a grande diferença é essa. Talvez a diferença do político pro pela-saco é o altruísmo, entre aspas. Quando você é político na sua empresa, você não tá pensando só no seu, você tá pensando na empresa junto. Sim. Então eu não tô angariando porque eu quero ter razão. Uhum. Eu tô angariando porque eu sei que isso é benéfico pra empresa e eu quero demonstrar que é benéfico pra outras áreas. O pela-saco, puxa-saco, não. Sim. Ele quer ter razão, Só ele é viciado em ter próprio. razão. Ele quer puxando porque ele tem algo a ganhar com isso. Uhum. Só. E foda-se o resto, né? Não sei o que a Rei acha. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar, tipo, a diferença é o quanto que você acredita que esse projeto vai ser importante para a empresa. Você não tá fazendo pela sua imagem, claro que sua imagem vai vir junto. Lógico. Mas não é pela sua imagem, é pelo projeto, que você acredita que ele vai ajudar você e o resto da empresa. E aí, com isso, você vai conquistando as pessoas, né? Você vai mostrando a sua visão, né, para as pessoas. Para mim, é o que sempre funcionou, assim. Eu já fui contratada para ser evangelista de dados, né? Aquela pessoa que prega a palavra de dados na empresa inteira. Esse nome é foda, inclusive.
E isso foi muito importante para mim, tipo, eu entender a dor do cara e falar, não, peraí, vamos tentar trabalhar nisso aqui, vamos resolver, vamos pensar num projeto assim, assim, assado, e acreditar de fato, né, nesse projeto e ele ter importância. Perfeito, concordo. E acho que em cima de tudo que a gente está trazendo, eu queria pensar no seguinte: o que vocês entendem que a pessoa que está fazendo transição de carreira? Então, pô, beleza, ela está fazendo transição de carreira para nossa área aqui. Então, você tem gente de administração, você tem gente de marketing, publicidade, educação física, whatever. Não necessariamente a pessoa precisa descartar tudo que ela aprendeu naquela função que ela tinha. E quais são os passos que a gente pode falar para a galera dela refletir sobre o que ela tem hoje que vai funcionar nessa transição de carreira? O que vocês entendem sobre isso, começando pela Rê aí? Como é que a pessoa pode olhar para a área que ela atua hoje, entendendo quais são os pontos que ela pode levar para dados, assim, que façam sentido, que vai fazer até ela ter uma habilidade que o profissional de dados não vai ter. Talvez o profissional nativo de dados, né? Exato. Eu acho que a primeira coisa é entender que, primeiro, dentro de cada área pode ter muita oportunidade, tá? Então, você não precisa necessariamente virar um profissional de dados para usar dados, né? Então, assim, começa aí entendendo os dados que você tem. É o básico. Ou que você poderia vir a ter. Então, tipo, tá bom, eu não tenho isso ainda, mas se eu coletar os dados daqui de tal site, de tal lugar, a gente consegue ter alguma coisa. Então, comece entendendo isso. Segunda coisa, entenda a dor. Então, o que você pode fazer com os dados? Por exemplo, trabalho no time de vendas. Como que eu posso ajudar o meu time a vender mais? Uma coisa simples, desse jeito. Vou entender os drivers da venda, né? O que está motivando a galera a comprar? Será que está muito atrelado, sei lá, coisas muito básicas, sei lá, economia? Ou será que está atrelado à região? Se a gente vê que está atrelado, por exemplo, à região, a gente já consegue focar mais, enfim. Então, o seu conhecimento daquilo que você tem, né, da business que você tem, eu falo muito de business porque é basicamente conhecimento sobre algum assunto, tá? Então, aquele assunto que você tem, você sabe a dor, basta você começar a ver, talvez, onde você começa a coletar o dado, né? Onde você procura esses dados, e aí começar a fazer, juntando as pecinhas. Então, não precisa começar hard, sabe? Quer começar no Excel? Começa no Excel, ele já faz muita coisa aí. Então, já começa aí a fazer, vou relacionar essas duas variáveis, vou ver aqui como é que tá a dispersão disso, sabe? Bem do basiquinho aí, para você ir já vendo, entregando valor aos poucos. Eu acho que, assim, é uma boa alternativa, né? O que vocês acham? Acho que é isso mesmo. Acho que é buscar dentro do teu cenário como que você pode utilizar dados hoje, mesmo você sendo um profissional de educação física, mesmo você sendo um administrador. É aplicado dados em qualquer profissão, assim. Quando você quer emagrecer uma pessoa, você vai periodizar o treinamento dela para que ela consiga chegar no objetivo. Então, eu acho que diferente até da própria área de dados é que tem um objetivo as outras áreas. Um administrador, ele administra a empresa que tem um objetivo implícito. O cara que é profissional de educação física tem que emagrecer uma pessoa. Então, assim, diferente da galera que migrou de tecnologia para dados, você já tem um objetivo prévio na tua profissão atual. Então, o ponto é você entender que a principal diferença, talvez, que você tenha com relação a alguém que já está dentro de um time de dados, é que o teu trabalho tem um objetivo. Muita gente está aí no mercado de trabalho discutindo o sexo dos anjos sobre qual ferramenta, qual método, qual biblioteca vai utilizar. Que não resolve porra nenhuma. Exatamente. Acho que esse é um ponto interessante. E aí, cara, uma dica importante, porque é uma dica que eu olho muito quando eu vou contratar, beleza? Cuidado quando, tipo, o único projeto que você tem é o portfólio que você fez em um curso, tá ligado? Porque esse projeto tá no GitHub de, tipo assim, 1000 pessoas e as pessoas chegam com o mesmo projeto. Então, quando você vai fazer esse portfólio, e é importante porque o cara tá lá te ensinando e tal, você aplicar, implementa, mas tenta replicar aquilo para algo que é da tua área de origem, sacou? Para você ir com um projeto autoral, 100% autoral, que acho que vai funcionar um pouco melhor também. Uma outra coisa que eu lembrei agora é, se você tá numa específica área, pesquisa, sabe? Google. Coloca o Google, tipo, qual a análise de dados em marketing, por exemplo. Tudo bem, marketing
tem vocês, já são referência, é fácil. Mas relaxa, ele pode procurar no Google e vai achar a gente. É isso. Mas vocês conseguem ver muita coisa, tipo, escrita no Medium, esse tipo de coisa, que tem análise dali, já te dá, tipo, alguns artigos científicos também, né, quem gostar, mas que já vai te dar aí algum gostinho do que pode ser aplicado. Sim, se você jogar métricas para administração, vai aparecer alguém que está falando sobre as métricas de avaliação de desempenho ou algo do tipo. Não, e acho que um ponto que eu tava pensando, assim, a gente brincou um pouco de marqueteiro, publicitário, administrador, educação física. Eu tava pensando que existe uma coisa que essas 4 áreas têm em comum e que ajuda muito ela quando vai começar na área de dados. Porque todas essas áreas, elas precisam entender muito bem o que ela precisa analisar, o que ela precisa ver, o que ela precisa criar. E só dela entender muito bem isso vai ajudar ela em 2 frentes na área de dados. Engenharia de requisitos e documentação, né? Então, por exemplo, quando eu falo de marqueteiro, o marqueteiro tem que entender o produto do cliente, ele tem que entender a necessidade do cliente, a oferta do cliente, a meta do cliente e pensar em como ele estrutura isso e apresentar. Então ele tem 3 skills aqui que a gente falou. Ele tem a skill número 1 de documentação, skill número 2 de engenharia de requisitos, skill número 3 de comunicação. Por exemplo, um profissional de educação física. Pô, você quer ver alguém melhor do que o profissional de educação física para engenharia de requisitos? Ele mede você inteiro, depois traça uma estratégia para você. Então essa é uma habilidade, por exemplo, que você pode adquirir que vai te ajudar. Você já tem, aliás, só mudar um pouco o mote que vai te ajudar muito na área de dados, né? E aí esse é o ponto principal. É você, acima de tudo, conseguir fazer esse depara, sacou? Tipo, caralho, aqui, ó, eu vou usar essa habilidade que eu tinha lá na educação física. Eu só chamava de outro jeito, né? Só chamava de outro jeito. E eu acho que é exatamente isso, assim, quando você migra para a área de dados, você percebe que você, em algum momento, já utilizou dados durante a sua carreira, sacou? Perfeito. Você só não sabia que daria de novo, pra era dados para um contexto, ganhar dinheiro com isso. Era dados para um contexto específico. Com certeza. Então, tipo, de novo, você já provavelmente utilizou dados no seu trabalho atual, já usa dados no seu trabalho atual, principalmente se você tá manipulando o planilha de Excel aí e tudo mais, você só não sabia que dava para ganhar dinheiro só com isso, sacou? E ter uma carreira só disso. Boa, eu queria puxar um outro ponto do que a gente está discutindo aqui, debatendo. A gente falou muito sobre a transição, mas quais são os cuidados e desafios que essa pessoa que está na transição de carreira, ela vai ter? Assim, quais são os cuidados que a gente que fez transição percebe que hoje deveria ter tomado? E, número 2, quais são os desafios que essa pessoa vai ter? Porque eu acho que, jogando a bola pro ar, assim, do desafio mais fácil, é você entender que ser sênior na área de atuação que você tá não quer dizer que você vai ser sênior na migração de carreira que você vai fazer. Esse é o primeiro alinhamento de expectativa muito forte, né? Não é nem questão de, não, você não vai ser sênior, você vai chegar como um júnior. É um alinhamento de expectativa bem forte. Muito grande. Você vai aproveitar muitas habilidades que você tinha no seu outro emprego ou na sua outra carreira, mas isso não faz com que você não vai matar algumas matérias igual quando você troca de faculdade. Exato. E tem gente que acha que isso é dar um passo para trás. Talvez. Financeiramente, talvez, mas é dar um para trás para dar 2 para frente, né? Porque muitas carreiras ali você tem um teto, um limite você não vai passar, não tem como. E dados, ele é quase que, assim, é um mundo de coisas. Eu não dou um limite para dados, porque você pode chegar até, tipo, muito cargo de diretoria e tal, C-level, né? Mesmo sendo uma pessoa de dados, né? Mas assim, eu acho que a primeira coisa aí, gente, é esse preparo financeiro, tá? Porque eu sei que tem pessoas que largam o emprego para fazer a transição, focar só em estudos. Só que não é uma transição rápida, pode ser uma transição que pode ser um pouco mais lenta, dependendo mesmo do que você já sabe, do que da sua estratégia de estudos e tal. Então, minha recomendação principal é programa para 2 anos, tá? Pense em 2 anos, porque pode ser de 6 meses a 2 anos uma transição aí, é o que eu vejo aí em média, tá, gente? Pode ser que dure um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, mas é uma média. Posso fazer só 2 adicionais no mesmo contexto que você está trazendo? Acho que primeiro, pensando que se você é uma pessoa, né, que o seu salário hoje não é algo que representa nada para sua família, então, sei lá, você mora com seus pais, o teu salário precisa sair. Talvez a transição seja muito mais simples, né? Mas o que a Rê tá batendo muito aqui é justamente, pessoas que aquela renda que ela tem é a renda da família, é a renda que precisa. Então, meu irmão, pau no cu desses guru aí, que vai mandar você, tipo, largue tudo pra empreender,
largue tudo pra arriscar. Quem arrisca não pensa, se fuder, né? Porra, eu arrisco e não boto nada na minha geladeira. Então é isso que a Rita Quem tá arrisca trazendo. não tem boleto pra pagar, tá ligado? Pô, pelo Exato. amor de Deus, exato. Ah, não arrisca, pô, tem boleto, mano. Tu tem casa, tu tem que pagar aluguel, tu não tem casa própria, tem que botar comida na geladeira. Então isso que a Rita tá trazendo é algo muito pertinente. Às vezes a gente olha e fala assim, pô, mas eu quero fazer uma transição de carreira agora. Cara, isso pode impactar tanto na tua vida que você esquece e volta pra carreira que você tinha antes e você não vai fazer. Então, cara, você planeja, né? É isso, E é você isso. Eu já volta vi depois muitos casos pro seu cargo de origem mais fudido ainda, tá ligado? E Porque puto, você- né? Triste. É, E é comum, assim, eu já vi muita gente desistir no meio do caminho porque o dinheiro acabou. Galera, não, a gente tem que migrar com consciência, tá? Então, tipo, se der pra você aí organizar na sua rotina de ter a sua graninha ali, ter a sua fonte de renda e ainda assim estudar, é o melhor cenário. Porque, assim, é algo que demanda. E demanda energia nossa e demanda tempo, né? Outra coisa, preparo psicológico. Porque, nossa, o tanto de não que vocês vão receber. Ó, não tá escrito, viu, gente? Eu recebi muitos não. Todo mundo já recebeu um monte de não, tá? Então, assim, é claro que um não pode ser um indício de alguma coisa. Então, pô, meu LinkedIn não tá legal. Se for não logo de cara, né? Meu LinkedIn não tá legal. Talvez não tenha passado aí algumas provinhas técnicas. Foi pra entrevista, não passou. Então, você tem que sempre buscar os sinaizinhos, né? Construção de portfólio. Pô, não tô aqui, não tô passando nem para a primeira etapa. Arrumar LinkedIn, construir portfólio, postar no LinkedIn, enfim, tem todas essas estratégias aí. Mas isso exige um preparo psicológico, tá? Não é fácil. Eu já tive casos aí que eu chorei junto com os mentorados, porque eu sei quanto isso demanda, né, da gente. Então, essas duas, assim, saiba onde você tá pisando, se prepara para isso. Essa é a minha primeira dica, tá? Outras coisas, né, que eu acho importante. Arruma seu LinkedIn, pelo amor de Deus, faz um LinkedIn estratégico, que a gente só contrata por LinkedIn. Faz um bom CV para passar naqueles ATS, gente, é aquele robozinho que filtra o CV antes, né? Então, ele nem chega para uma pessoa, já vai ser filtrado. Faz um CV legal, que vai conseguir passar nessas máquinas tranquilamente. Posta no LinkedIn, né? Sempre que você estiver aprendendo alguma coisa, aprendi alguma coisa nova, vou disseminar esse conhecimento ali no LinkedIn. E por fim, portfólio. Portfólio eu acho mandatório, não é nem balela isso. Eu não contrato pessoas sem portfólio, de jeito nenhum. Eu preciso, especialmente quem não tem, desculpa, isso é importante. Quem não tem experiência, tá, gente? Quem tem experiência acaba que o portfólio, assim, a sua experiência. Já trabalhou, né? Exatamente. Você vai discutir durante a entrevista aquilo que você fez na sua vida profissional, enfim, né? Mas se você não tem nenhuma experiência em dados, portfólio é mandatório. Não um portfólio qualquer, tipo, um Titanic ali da vida, né? Tem aquele dataset famoso do Titanic. Não. Alguma coisa que realmente mostre que você sabe trabalhar com dado como um todo. Então, desde a parte inicial, aí talvez de coleta, e principalmente quem vai para engenharia, fazer uns dashboards, tirar insight, fazer análise, modelo de machine learning para quem for para ciência de dados, medir aí, ou pelo menos debater, né, os ganhos que sua análise teria, o seu modelo teria. Então, você quase que monta aí um projetão completo. Isso também é muito importante. Então, ter esse portfólio e esse portfólio ser bom, sabe? Pronto, acho que assim, essas dicas aí são as principais que eu vejo, né? E para complementar até a questão do portfólio, é importante que talvez, sei lá, mira numa empresa que você queira trabalhar e pensa nos cases que às vezes ela tá publicando no próprio LinkedIn dela, sacou? Ou nas próprias redes dela, para você poder entender como que você pode montar projetos que, tipo, de novo, eu não tô falando para você montar um portfólio também com o ChatGPT, que tem uma galera que ensina aí a como criar um projeto com o ChatGPT para você poder colocar no seu GitHub. E isso não funciona porque fica muito fraco o teu poder de argumentação quando você for fazer uma entrevista. Então, pô, se eu quero trabalhar, sei lá, na Magalu, pô, quais são os projetos que estão em volta da Magalu? Pô, tem e-commerce, tem o Jovem Nerd, tem uma série de coisas ali que você pode mirar para você poder conseguir montar um microprojeto, e isso vai ser um portfólio muito mais autoral do que qualquer outro, assim, porque, de novo, na área de dados, a gente tem uma porrada de
dados que a gente consegue consumir de maneira gratuita e pública, só que eles não são acionáveis, pô. Tu vai consumir os dados do Titanic pra quê, porra? Sacou? Se ele não aciona em nada de negócio. Então, tipo, acho que é um pouco do viés da galera de tecnologia, que até tem o caso da Pokédex, né? Todo mundo que vai fazer um projeto em tecnologia de portfólio usa a Pokédex. Só que esse dado ele não é acionável para nada. Você precisa... E esse é um ponto muito importante, porque a maioria dos RHs que estão contratando pessoas de tecnologia já tem uma dificuldade muito grande de entender. Tanto que tem pessoas que se especializam apenas nisso, em contratar pessoas de tecnologia. Imagina dados, que é um micronicho dentro de tecnologia. Então, você tem que estar com o teu projeto, teu portfólio, sua comunicação orientada a se comunicar com uma pessoa que vai ter que te contratar e não faz a mínima ideia do que você faz, assim. Então, esse primeiro filtro, até você conseguir chegar a falar com um líder técnico de uma área ou com um dono de uma empresa, você vai ter que passar por esse caminho. Então, pô, sustenta seu portfólio em cima de projetos autorais e que são acionáveis de alguma forma. Sei lá, mira em alguma empresa que você quer trabalhar e pensa, porque no mínimo de tudo você vai estar fazendo um estudo de como que você melhora o seu pensamento analítico, porque aí você vai conseguir direcionar aquele projeto e aí fica muito mais bonito. Pô, os caras do Netflix não têm isso, mas pô, eu acho que isso daqui seria interessante para eles. Em qualquer outra empresa de streaming que você for fazer a entrevista, esse portfólio tem muito mais valor, sacou? Eu até quero dar uma dica, mas eu queria tocar num ponto que o Luciano falou, já em off comigo algumas vezes, que são alguns alunos que fazem cursos de tecnologia e tudo mais, que eles vão para Twitch, eles vão para alguns lugares fazer o estudo deles ao vivo. Isso. De uma certa forma, onde eles possam mostrar ali. É claro, beleza, eu sei que isso pode também caber a uma aptidão da pessoa estar confortável de fazer um vídeo, mas acho que é o que a Rê falou também antes, né? Que é você saber comunicar aquilo. Então, às vezes, se você tem uma aptidão de olhar para a câmera e gravar, cara, você pode fazer uma Twitch onde você fale sobre aquilo que você está estudando e como se aplicou. Ah, não gosto de botar minha cara. Pô, talvez eu escrever sobre isso, montar o próprio blog dentro do LinkedIn, sabe? O conceito de learning, tem o learning public e tem o building public. Hoje em dia tem uma série de outras coisas desse tipo, né? Acho que o maneiro disso é que tira o peso de você ser 100% assertivo. Você tá estudando, porque tu tá estudando, foda-se, sacou? Então, tipo assim, você chegar lá, pegar uma documentação de uma biblioteca e você criar um artigo em cima do que você estudou e você publicar no LinkedIn, se tiver alguma coisa errado, você tá aprendendo. E no final você tá conseguindo mostrar que você consegue se comunicar, que também é uma habilidade muito grande que as pessoas têm que ter quando vai trabalhar. Imagina, você vai trabalhar numa consultoria. Vamos pensar que o teu negócio é trabalhar numa consultoria. Olha o quanto de comunicação você tem que ter. Exatamente, você tem que entender do negócio do cara. Então, tipo, você não adianta nada você escolher a empresa que você quer trabalhar e colocar aquilo como um objetivo e não fazer um estudo sobre o que esses caras fazem, sacou? E como que eu posso ser uma pessoa que estrategicamente vai levar esse cara para sucesso. Porque aí você vai perceber que foda-se a tecnologia, sacou? Foda-se se tá em Databricks, foda-se se tá em Python, se tá em Ruby, se tá em Lua. O importante é o quanto você agrega de valor para aquela empresa, sabe? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E acho que é muito maneiro esse lance do Learning Public, porque tira a obrigatoriedade de estar 100% certo, sacou? No ruim, foda-se, eu tava estudando, sacou? E o legal é que se você não tiver aptidão para botar a cara para falar, você pode escrever. E acredito que é o grande ponto até de você demonstrar que você, cara, tem comunicação. Que é uma das habilidades de people que a gente falou aqui, né? E aí eu queria dar uma dica do que eu fiz até pra minha carreira, porque pra quem não sabe, né, eu sou formado em escola técnica e comecei a cursar a faculdade de publicidade e propaganda, e eu ainda era técnico em eletrônica. Então eu comecei a consertar GPS e responder saque da galera que tirava dúvida de GPS e smartphone, na época, na verdade era Palm, né? Olha como eu sou velho. E na época a gente começou a desenvolver umas comunidades do Orkut para ver o que as pessoas falavam do GPS. E aí, particularmente, era só, Gustavo, responde aí, é como se fosse um suporte também. Só que eu comecei a pegar o que as pessoas falavam, as principais reclamações, e eu criava um conteúdo do blog da empresa, e quando a pessoa reclamava, eu mandava o link. Porque era a mesma reclamação, que era um passo a passo. Então esse passo a passo está sendo feito. Pô, o que aquilo ali me ajudou? A saber escrever, a saber documentar. Já são duas coisas que eu levei para minha vida. Aí, paralelo a isso, eu comecei a desenvolver como eu podia pegar as informações e alimentar o time de produto. Porque tinha um time de produto de GPS. Eu comecei a pegar, galera, olha só. A galera do GPS tal que a gente fez reclamou que a caneta é muito frágil.
Eu tava percebendo aqui, a caneta é de um plástico XPTO, e é uma merda esse plástico XPTO. Por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro ele resseca e quebra. Aí passaram a fazer a caneta de metal, não de plástico. Só que a caneta era de base de plástico. Eu comecei a levar. Olha o que eu fazia. Eu tava analisando o Orkut pra ajudar os times de produto a evoluir o produto, pô. Aí quando eu fui trabalhar na área de e-commerce, que eu queria voltar pra trabalhar com dados pra e-commerce, o que eu comecei a fazer? Comecei a pegar um monte de gente que eu conhecia, ou amigo do amigo do amigo, e perguntar, pô, eu posso instalar o Google Analytics no teu site aí e fazer umas configurações e te mandar uns relatórios? Eu não quero ganhar nada por isso, mas você vai permitir que eu use a tua marca e o que eu fiz com você, e se eu fizer merda, tu não pode reclamar. Porque, tipo, você não tá pagando, eu tô aqui justamente pra aprender. E, cara, eu comecei, quando eu fui para as empresas começar a prospectar, o meu portfólio era portfólio de empresas que as pessoas entravam no site e existia. E quem implementou fui eu. Pô, beleza, foi de graça naquele momento, mas foi. Depois que eu entrei na empresa, eu cheguei para essas e falei, ó, não quero mais, obrigado, agora eu tenho um emprego, isso me ajudou, talvez eu possa fazer um freela, alguma coisa do tipo, para compor aqui uma renda, mas acredito que demonstra um pouquinho a minha transição aqui para ver se espelha para alguém assim e ajuda a galera a entender que o que vocês estão batendo um pouco aqui sobre o portfólio não ser só o que você estudou, mas você pegar o que você estudou, aplicar em algum lugar e usar isso como algo de fato diferente e que mostra o teu valor, né? Que é um pouco do que a gente tá trazendo aqui. E né? aí, pegando uma parada que você falou aí, eu vou só dar um tapinha pra ela poder, tipo, porque tem medo de escrever, tem medo de parecer, pô, sei lá, que você tá querendo cagar regra na internet. Cara, comentário no LinkedIn, irmão. Segue os caras que tu admira, segue os caras que são referências em empresa e comenta, pô. Às vezes, tipo assim, você nem precisa comentar dando uma opinião muito foda sobre a parada, mas só de você se mostrar interessado e, tipo, fato melhorar aquela conversa ali ou tá focado em melhorar conversas no geral, né? Pô, você tá usando tal tecnologia, mas por quê? E aí você se mostrar presente dentro desses ambientes é fundamental. Eu conheço as 3 pessoas que estão aqui no podcast, né? E nenhuma deixa de responder alguém. Nos comentários, por exemplo. Seja qualquer tipo de comentário, as 3 pessoas que estão no podcast comentam, interagem, trocam. Inclusive, se for uma pessoa que tá aprendendo, a gente ainda fica com mais vontade, né? Exatamente. Então... Não, e isso é muito importante, porque, de novo, de quem é mais fácil você lembrar, tá ligado? Quem você tá em contato tá nos últimos 2, 3 meses e tal, ou quando você, tipo, aparece de tempos em tempos na reunião ou na entrevista de emprego, sei lá, acho que é se manter presente também dentro das empresas ali, mesmo que você esteja de fora, comentando ali no LinkedIn, sacou? E até uma curiosidade, façam isso em vários ambientes. Por exemplo, as pessoas que trabalham na minha equipe hoje são pessoas que eram minhas alunas. Então, assim, elas comentavam tanto, elas perguntavam tanto, que eu falei, cara, essas são, tem meninos e meninas, né? Essas pessoas são maravilhosas. Eu quero contratar, é talento, por que eu vou perder esse talento, sabe? Então, você se mostrar interessado em qualquer ambiente que seja num curso, seja no LinkedIn, em qualquer lugar, válido demais. Isso traz as pessoas, sabe? E aí, uma dica também aí de volta à comunicação, tá, gente? Cuidado quando vocês forem comentar, não vai ser ríspido. Não vai. Se for cuzão, eu te bloqueio. Tá tranquilo. Exatamente. Se for falar... É isso. Se for cuzão, eu te bloqueio. Pelo amor de Deus, se for fazer isso, não levanta nada... Ou não comenta em nada político, não comenta em nenhum tema polêmico, sacou? Comenta em conteúdos técnicos, sacou? Se entra... Seu post, por que... Assim, sabe? Isso. Se é babaca, aqui no YouTube da Métricas ou no Spotify da Métricas, no LinkedIn meu, no meu Instagram, no do Lucian, é bloque e exclui. E se tu for muito cuzão, é bloque, exclui e anota teu nome. Porque um dia vão perguntar, tu conhece essa pessoa? Ih, mó cuzão. É, isso aí. Cuidado, gente. A gente vai Não fazendo... A gente tá fazendo networking, né? Networking tem que ser bem feito. É uma conversa. O LinkedIn ainda é um ambiente empresarial, né? Você tem o LinkedIn não é Twitter. Não é o Twitter, tá ligado? Não é o Twitter. Pra gente ir pros finalmente do nosso papo aqui, eu queria agradecer, Rê, tudo o papo que você trouxe aqui, mas a gente ainda tá aqui nos finalmente, eu queria que você trouxesse conselhos. Quais são os seus conselhos pra galera que tá nesse momento agora, estudando o que a gente tá falando aqui pra fazer a transição de carreira? Além dos conselhos que eu já falei, tá, gente? De LinkedIn, portfólio, tudo isso, né? Preparação
psicológico, essas coisas. Se cerquem de pessoas que vocês admiram. Então, LinkedIn, Instagram, etc. Segue a galera, sabe? Para vocês terem muito esse sentimento de que vocês não estão sozinhos. Então, mesmo até pessoas que estão aprendendo e que estão postando aí o conteúdo, se cerca dessa galera, porque eu sei que é um momento que muitas vezes a gente se sente sozinho, né? Se sente que, pô, tô aqui nesse barco, esse barco não vai afundar. E não é assim, tá? Então, busquem aí exemplos, né, primeiro. Busquem também, se vocês tiverem a oportunidade, grupos de estudos. Eu acho muito legal aprender em grupo, porque te dá uma obrigação de aprender, né? Te mata um pouco da preguiça de aprender. E além disso, você tá, tipo, gerando valor, é um envolvimento, né, com a galera. Então, assim, acho que pessoas, esse sentido pessoas, além de tudo que eu já falei, né? Esse sentido pessoas é bem importante quando você tá transicionando. Pô, eu ia trazer até no sentido de pessoas que você falou. Eu gosto sempre de deixar público, né? A gente às vezes agradece às pessoas nas internas e publicamente não, mas eu lembro até hoje o senhor Tiago Luiz Freitas, que é ouvinte do nosso podcast, quando eu tava lá na época começando a gerir suporte de comunidade do Orkut, eu comecei a consumir o conteúdo que ele postava, eu comecei a ir nas palestras dele, ele começou a me dar uns feedbacks sobre o que eu podia fazer, eu respondia, interagia com ele por e-mail, olha isso, tá, gente? Não tinha WhatsApp não, sou velho mesmo. Interagia com ele por e-mail, trocava ideia, tirava dúvida. Uma vez ele palestrou na minha faculdade, eu, fui ver a palestra dele, não. Cara, olha como é que o mundo é foda, né? Tipo, hoje esse cara é meu amigo pessoal e, paralelo a isso, ele já veio fazer curso com a gente. Ou seja, eu virei professor dele em outra atuação. Comecei lá naquela época. Ou seja, ele é meu amigo até hoje. A gente troca várias ideias, ele já fez o curso Storytelling com a gente. Ou seja, é uma pessoa que me ajudou muito naquela época que eu tava estudando sobre isso. E que, de novo, é o exemplo que a gente tá falando aqui, né? Eu interagia com ele, achando que o cara ia me responder, o cara me respondeu, o cara respondia, tipo, com SLA de 48 horas. 2 dias o cara me respondia, trocava ideia. Porra, fez a palestra, ficamos brother e aí. Até hoje a gente se fala e foi um pouco disso, né? De me cercar de pessoas que eu podia trocar. E lógico, é muito importante que você entenda que eu não pedia pra ele nenhum tipo de conselho que o cara, porra, podia vender como consultor. Não, eu trocava umas ideias, sacou? Porque isso é um ponto muito importante também, é você entender que você tem que trocar ideias. Você não é esperar da Renata que a Renata fale o que você tem que fazer, pô. Pô, a Renata vende isso, compra o que ela fala, né? Pelo amor de Deus, ela tem fins lucrativos, ela tem que pagar as contas dela. Então, trocar ideia é uma coisa, ficar abusando é outra, né? Mas cerca essas pessoas que tenho certeza que é importante e faça essa transição com cautela, como a gente já bateu aqui. Step by step, devagar. E aí você, Luciano, conselhos para Rapaze? Cara, acho que meio que vocês já falaram aqui, o lance de buscar mentores para poder te ajudar durante a sua carreira, levar os problemas de fato para eles poderem te ajudar, assim. Acho que dentro da empresa é você mirar lá o seu tech lead e tentar... Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, porque quando você entra na empresa, e aí pensando no cara que não vai ter que voltar, né? Quando você transa... Você vai... Ir pro caralho agora. Transicionar é a palavra mais difícil do dia. Quando você vai transicionar, você fica com aquele medo, né? Caraca, vai ser foda que se eu fizer alguma merda aqui, eu vou ter que voltar a trabalhar como administrador. Então, pô, quando você for fazer o one-on-one com o teu líder lá, leve coisas, sacou? Acho que a galera entende que o one-on-one é uma parada meio que é obrigação do teu chefe fazer contigo. E é muito contrário, né? Você tem que saber mostrar aquilo que você quer e saber propor as coisas ali de melhorias até pro time, de processo. Então, vai com essa cabeça que acho que é um pouco melhor. Falei um pouco nem do cara, só que transicionou. Cara, que difícil essa palavra. Isso aí. Mas pro cara também que já conseguiu isso e tá dentro de uma empresa, sacou? Então, de novo, buscar alguns mentores ali. Não tô falando pra você comprar curso, não. A gente vende, tá ligado? Mas, tipo assim, não é isso, não. Dentro da sua própria empresa pode ter um cara, um tech lead, alguma coisa que pode te ajudar ali e você conseguir trocar essa ideia com as pessoas que também vai te ajudar muito. E pelo amor de Deus, a Renata e o Luciano, a gente tá calejado de gente abusada. Então, talvez agora otário, que eu comecei a ficar calejado. Se tu for otário, a gente sabe que tu é otário, sacou? É então, isso. E é esse muito lance de não parecer que você é só um sanguessuga, tá ligado? Tu
tem que ir Exato. com a parada de fato, você tá colaborando De troca, com algo, em pô. troca. É isso, é troca. Exato. Gente, eu adoro quando eu recebo uma mensagem assim da pessoa falando, olha, eu acho que esse aqui ficou muito legal, mas acho que a gente poderia ter feito tal e tal coisa, ou esse post aqui, poxa, é super interessante, acho que daria também pra gente adicionar esse tema pra abranger mais coisas, né? Tipo, é mensagem de feedback e é um feedback que agrega, não é aquele feedback feio, sabe, que te critica e tal. Não. Meu, essas pessoas são as que a gente mais marca, porque são pessoas que vêm todas boazinhas, né, educadas, enfim, e vêm com essa humildade oferecer algo interessante pra gente. Melhor coisa, melhor approach que vocês podem fazer pras pessoas. Rê, obrigado, viu? Eu que Uma agradeço. ótima troca aqui, excelente papo mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, meninos. Adoro falar com vocês. É recíproco. E o que esses fela têm que fazer agora, Luciano? Pô, se eles não mandarem esse podcast pra alguém, o que vai acontecer? Vai mandar um e-mail com vaga, vai chegar no spam. Ninguém quer que essa porra Ou uma aconteça. IA vai analisar teu currículo e vai dar um deny, assim. Então, já vai Mas se ninguém preparando. quer. Dizem por aí que as pessoas que compartilham esse podcast, estão inscritos no YouTube, no Spotify, comentam, né? Dizem por aí que essas pessoas vão pro topo aqui, ó. Já vão pra entrevista, vão estudando, vão aprendendo, fazem a transição mais fácil. Exatamente. Boa. Obrigado de novo, Rê. E pra você que assistiu até agora, muito obrigado pela moral. Semana que vem tem mais. Valeu! Valeu!